Vamos ler a palavra do Senhor, primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 13. É uma história muito conhecida, então não vou ler ela toda, porque os irmãos já conhecem, né? Toda a história. Vou ler só o verso 18, para a gente ganhar tempo na nossa pregação. 1 Reis 13, 18. Diz assim a palavra do Senhor: Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Bem, os irmãos podem assentar. Para os irmãos que não conhecem a história, vou relatá-la de um modo rápido, só para nós nos situarmos sobre essa história. O reino de Israel havia se dividido nessa época aqui. Tinha acabado de se dividir. O filho de Salomão, ele ficou com duas tribos no sul, que era Judá e Benjamim. 10 tribos no norte foram entregues para este homem aqui, Jeroboão, um rei, né, que antes era um dos servos de Salomão, mas por ordem do Senhor pelo profeta Aías, foi dado a ele 10 tribos para ele reinar sobre elas. E no sul ficou o filho do rei Salomão, neto do rei Davi, Roboão, sobre 2 tribos apenas. E então dividiu-se o reino, né? Nunca mais este reino se unificou, e posteriormente, bastante tempo depois, os 2 foram levados para cativeiro, né? O do norte para a Síria e o do sul para a Babilônia. Mas nessa época tinha acabado de dividir o reino. E este homem, Jeroboão, que reinou sobre o norte, as 10 tribos, ele era um homem idólatra. Ao invés dele tomar para si aquela promessa de Deus de andar segundo os caminhos do rei Davi, ele preferiu fazer um bezerro de ouro lá no norte e outro na divisa do sul com Judá, para que ninguém fosse adorar no templo de Salomão. Ele falou assim: eu construo um bezerro lá no norte, né, então ninguém sai dos termos de Israel para adorar em outro lugar. E eu construo outro bezerro de ouro lá no sul, para ninguém ir para Jerusalém adorar no templo de Salomão. Então fica todo mundo aqui, eu consigo segurar o povo. Então, político é assim, né? Ele quer segurar com qualquer coisa os seus eleitores. Naquela época não tinha isso, era rei. Mesmo assim, ele não queria perder o povo para o lado do sul. E o que aconteceu foi que ele praticou idolatria. E na prática de idolatria dele, ele estava bem ali no altar dele, que ele havia construído para queimar incenso, e aí de repente chegou um profeta lá. A Bíblia não fala o nome desse profeta, mas esse profeta chegou lá e profetizou contra o altar que o rei Jeroboão estava ali oferecendo o seu incenso. Ele disse assim: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Né? Então, este profeta, 300 anos antes de Josias nascer, ele falou que ia nascer um rei chamado Josias, que ia acabar com aquela idolatria ali. E de fato, 300 anos depois, nasceu o rei Josias, que exumou cadáveres de outros sacerdotes que haviam sacrificado nesse altar e queimou sobre este altar aqui os ossos daqueles sacerdotes. E os filhos de Judá, que já estavam acostumados com a idolatria naquele lugar, ficaram chateados com o rei Josias, porque o rei Josias profanou o altar idólatra deles. Esse cara chateado. E chamaram aquele lugar de Tofete, né, que no hebraico quer dizer queimado, né, lugar queimado. E aí chamaram aquele lugar de Tofete, e nunca mais eles foram lá praticar idolatria ali naquele lugar. Veja, 300 anos de idolatria, um rei foi lá, acabou com a idolatria para restaurar o culto ao Deus verdadeiro, e o povo achou ruim. O povo achou ruim com ele. E não somente que esses israelitas, irmãos, eles praticavam idolatria lá, eles também queimavam seus filhos, tá? Eles queimavam seus filhos nesses altares ao deus Moloque, deus cananeu. Então,
este homem profetizou 300 anos antes de Josias nascer, que Josias ia destruir aquele altar lá. E quando aconteceu, o povo ficou chateado. Assim como o rei, na hora que esse profeta estava falando, também ficou chateado. Jeroboão ficou com raiva dele e falou: prendam este homem! E levantou sua mão contra ele. Mas Deus secou a mão do rei Jeroboão e ele ficou com a mão paralisada e ele não conseguiu atingir o profeta. Então os guardas recuaram: o que é isto? E ele se arrependeu e falou assim: profeta, ore por mim para que minha mão seja restabelecida. Naquele momento deu um terremoto, o altar se fendeu, e aí o profeta orou pelo rei e a sua mão voltou ao normal. Aí o rei não quis mais mexer com ele e falou assim: então vamos fazer o seguinte, venha na minha casa. Veja, irmãos, o diabo é assim: quando ele não consegue vencer você pelo ataque maligno, ele tenta te seduzir. Primeiro ele vem te atacando, jogando tudo contra você, e quando você resiste em nome de Jesus Cristo, aí ele para de te atacar, some um tempo, depois ele volta fazendo algumas propostas atrativas para você, aonde muitos crentes caem, Então este rei falou assim para o profeta: olha, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o meu palácio, vamos comer pães, vamos, fazer um manjar, nós vamos fazer ali um grande banquete para você. E o profeta falou para ele assim: não voltarei, nem comerei na tua casa, nem na casa de ninguém que mora aqui, e nem voltarei pelo mesmo caminho, porque o Senhor me disse: não coma pão nem beba água neste lugar, e nem volte pelo mesmo caminho que você foi. E ele resistiu, o rei, e foi embora. E aí, quando ele estava descansando na sua viagem de volta para a sua terra, alguns meninos viram ele ali parado e perguntaram: quem é ele? Sou um profeta de Deus. Tá. Os meninos correram em casa, avisaram o pai deles, que também era um profeta. Falou: olha, nós encontramos um profeta, e ele disse que não vai vir. A gente chamou ele para passar aqui em casa, que naquela época a hospitalidade era uma virtude, Então eles queriam receber o profeta em casa. Ele falou a mesma coisa para os meninos que ele tinha falado para o rei. Os meninos contaram para o pai, e o pai falou assim: não, Deus, um anjo de Deus, olha o verso 18, ele chegou lá e falou assim: vem comigo à minha casa. E ele falou: não posso voltar contigo, e nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. E o profeta velho, o pai dos meninos, falou para ele assim: também eu sou profeta como tu. Olha o diabo como faz as coisas. E o anjo me falou por ordem do Senhor, usou o nome do Senhor em vão aqui, porque Senhor está com toda letra maiúscula, verso 18, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E é sobre isto que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre a coragem sem o discernimento. Existem muitos crentes corajosos, mas não têm discernimento. Eles são corajosos. Na verdade, tem 4 classes de crentes sobre isso, Primeiro, os crentes corajosos, mas sem discernimento. Esses são os novos na fé. Segundo, os crentes com discernimento, mas sem coragem. Esses são os velhos. Crente velho que já está dando cabelo no dente, e caindo os dentes, com o cabelo e tudo. Tem o terceiro, que é o crente que nem tem coragem nem discernimento. Esse aí, você não conta com ele para nada. E quarto, que é o crente maduro. Esse crente, ele tem coragem, mas também tem discernimento. Agora eu pergunto a você: qual grupo você pertence? Aí, os crentes, nós vamos responder: eu pertenço ao 4º grupo. Eu sou corajoso e tenho discernimento. Será? Então vamos ver aqui algumas características para a nossa mensagem de hoje à noite. Esse profeta é anônimo, não tem nome dele aqui no texto, mas ele é conhecido por essa história que eu contei.
mas ele é conhecido por sua ousadia, por sua coragem. Ele enfrentou o rei Jeroboão, o rei das 10 tribos. Ele não só enfrentou o rei, como paralisou o braço daquele rei que queria atacá-lo. Mas esse profeta também é conhecido por seu descuido, por sua negligência, por sua falta de critério, sua falta de discernimento da palavra de Deus. Ousadia por bradar na cara do rei contra sua idolatria, entregou o recado do Senhor, não se importou com as consequências, posto que o rei quis matá-lo por causa de suas duras palavras. Descuido e negligência porque foi fraco diante de um profeta mais velho do que ele, que mentindo o dissuadiu do seu propósito, fazendo desobedecer ao Senhor. Não é? Então, o resultado de tudo isso daqui, nós já sabemos, a história continua assim. Ele acreditou no profeta velho, foi para a casa dele, comeu pão, bebeu água com ele e seus filhos lá à mesa, e ali, enquanto eles estavam à mesa, comendo, veja que ironia, Deus usou o profeta velho mentiroso, Deus usou o profeta mentiroso, e levantou na mesa e falou para ele: assim diz o Senhor, por que você deu ouvidos à voz deste profeta aqui, e não à minha voz? Saindo daqui um leão te matará. Então eles terminaram de comer. Eu não ia embora nunca mais, né? Eu ia ficar na casa do cara lá. Mas o profeta novo, ele sabia quais eram as consequências de sua desobediência. E na escola de profeta, né, de Elias, daqueles, né, dos profetas que existiam naquela época, Elias ainda não apareceu aqui, mas já havia essa escola de profetas desde a época de Samuel. Eles faziam pacto, né, de entregar sua própria vida pela mensagem do Senhor. Então ele não teve medo, ele foi mesmo embora, e quando ele saiu na rua com um jumento que o outro tinha emprestado para ele ir embora, ele montou no jumento, foi para sua casa. Na rua um leão saiu do bosque e o matou. O leão não feriu o jumento, o leão não comeu ele, não devorou ele, apenas o despedaçou, o matou, e ficou ali parado de junto do jumento, para que as pessoas olhassem e vissem o que acontece, né, com aquela pessoa que desobedece ao Senhor. E o outro profeta velho ficou tão arrependido de ter mentido para ele, que foi lá sepultá-lo, chorando: meu irmão, irmão aqui quer dizer talvez até colega de seminário, né? E depois falou para ele, para os seus filhos: quando eu morrer, me enterrem no sepulcro deste homem de Deus aqui, né? Ponha os meus ossos junto aos ossos dele. Veja que história trágica para um homem corajoso, não é verdade? Um homem que representou coragem, mas que também representou descuido, representou negligência, representou displicência e muito mais do que isso, falta de visão espiritual. Então, beleza, já conhecemos agora a história, né? Agora tiremos as lições para nós. Muitas vezes nós criticamos este profeta aqui. Mas que profeta é este? Porque Deus falou claramente com ele para não voltar pelo mesmo lugar e não comer pão e beber água naquela região. Por que ele desobedeceu? Primeira coisa, nós não estamos no nível de criticar este profeta. Essa é a primeira lição. Por que não estamos no nível de criticá-lo? Porque este homem, ele teve coragem de encarar o rei. Ele teve coragem de encarar o rei. Seria como hoje nós tivéssemos coragem de encarar o presidente da República e dizer: sua conduta não agrada a Deus. Ele vai: prende esse cara aqui. E você, com a autoridade de Deus, falar: ninguém vai tocar a mão em mim, porque a mensagem de Deus é para você. E ninguém realmente tocar em você. Nós não podemos criticar este profeta, porque não estamos neste nível. Ao contrário, o que eu tenho visto hoje, ao invés dos crentes bradarem contra a idolatria dos nossos líderes políticos, como este profeta fez com o seu líder político na época, que era o rei,
Eu estou vendo crente idolatrar o próprio político. Eu estou vendo crentes hoje não bradando contra a idolatria, mas ele mesmo idolatrando. Ele está idolatrando, como se aquele presidente fosse o salvador desta pátria. Agora nós vamos, irmãos, o salvador do homem é Jesus. Não é presidente, não é senador, não é político, não é vereador, não é ninguém. É Jesus Cristo que é o salvador do homem. E o que eu tenho visto são crentes que colocam nas suas redes sociais e fazem alarde e, sabe? Este profeta, não, ele foi lá na cara do rei, ele bradou contra o rei e, mesmo tendo caído na conversa do mentiroso, mesmo assim nós não estamos ainda no nível dele, porque pelo menos ele teve coragem de enfrentar o rei. Nós temos? Nós temos coragem de enfrentar essa covardia que está acontecendo em nosso país? Nós não temos coragem. Nós temos medo de ser preso, temos medo de ser processado, nós temos medo do judiciário sobre nós, mas este homem não. Nós não bradamos contra os políticos, nós vamos bradar contra os falsos profetas. Este homem aqui foi enganado por um profeta mais velho, mas ele não baixou sua cabeça para o seu rei, para a idolatria, para o pecado, não. Essa é a primeira lição, nós não podemos criticá-lo. Aliás, nós temos que aprender com ele isto, chegar diante dos altares das nossas autoridades políticas e denunciá-las. Vocês estão em franca oposição contra Deus. Vocês estão entrando em uma alçada que não lhes pertence. A igreja deve fazer isso. Claro, a igreja, ela não deve ser apolítica, ela deve ser apartidária. O que é isto? Nós criticamos e elogiamos a política, mas não defendemos partidos. É isso que quer dizer. A igreja foi feita também para isto, por quê? Porque a igreja, ela é a voz profética da nação. A voz profética da nação não é Câmara de Vereadores, Câmara Legislativa, não é Câmara Federal. Profetas da nação não são o poder executivo ou o judiciário. Os profetas da nação são os homens de Deus, os pregadores da palavra de Deus. E nem todos, porque muitos pregam a mentira. Muitos dizem paz quando não há paz. Muitos falam do seu sonho, mas não falam da palavra de Deus. Só um parêntese rápido aqui. De vez em quando eu assisto no YouTube, né? Quando o presidente para naquele cercadinho que tem aquele monte de apoiador, o que tem de crente profeta ali, você não faz ideia. O presidente para, desce da limusine, desce do carro ali, presidencial, na hora que ele chega lá, presidente, o Senhor me deu uma palavra para o Senhor, Deus me deu uma palavra para o Senhor, eis que te digo que nenhum mal te sucederá, né? Pegou Covid, nenhum mal sucederá. Eis que te digo que não sei o que, ninguém poderá te atingir, né? Gente, isso é patético, Deus não nos chamou para ser partidários, Deus nos chamou para sermos luz, sal deste mundo que está podre, perdido, está em trevas. Claro, temos que elogiar a liderança política correta, mas temos que denunciar também quando ela estiver fora da palavra de Deus. Porque o mundo, gente, presta atenção nisso, o mundo não sabe a direção para a qual ele está indo. A consciência do mundo se chama igreja. Se não existisse igreja no mundo, o mundo estava muito pior do que está. Porque a consciência do mundo, o que dá um freio no mundo é a igreja. Mas a igreja é séria. Não essas que nós vemos por aí fazendo pior do que se ela não existisse. Segunda coisa, Deus lhe dizia que não voltasse pelo mesmo caminho. Olha que coisa interessante. Não volte pelo mesmo caminho e nem coma pão, nem beba água na casa de ninguém daquela região. Por que Deus diz isso para ele? Porque se aquele profeta fizesse isto,
se ele aceitasse comer pão no palácio do rei, se ele aceitasse comer pão na casa de qualquer pessoa que morasse naquela região, a qual ele foi profetizar contra por causa da idolatria, ele estava sendo cúmplice daquela idolatria e daquele pecado aonde ele foi enviado para denunciar. Aí nós queremos criticar este profeta, sendo que nós participamos muitas vezes da mesa dos hereges dos nossos dias. Vamos tomar aqui café com os pastores, porque todos são homens de Deus e não sei o quê. Todos não. Se fôssemos, por exemplo, como o apóstolo João, está tomando café, um monte de crente, de pastor, de líderes, quando chega lá, chegou Cerinto, João sai. Na cara. Apóstolo João, por que você está indo embora? Eu não compartilho do mesmo lugar, do mesmo café, do mesmo pão, da mesma água de um herege. E saía. João já fez isso várias vezes, apóstolo João. E nós? Irmão, tudo bem? Paz, Como é que está? Abraça, come junto. Agora veja, deixa eu ler umas referências aqui para vocês. A começar em Romanos. Olha o que Paulo diz, Romanos 16, 17. Paulo apóstolo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Verso 18, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam o coração dos incautos. Não foi isso que o velho profeta fez com o outro? Palavra suave, um anjo me falou, presidente, um anjo me falou, vi um anjo. Não é isto? Tudo bem, ele não é crente, ele acredita nisso mesmo. Agora, muitos crentes têm acreditado nisso. Vem aqui que eu tenho a revelação de Deus. Outros falam para os membros aqui da nossa igreja: o pastor da sua igreja revela? Se ele revela, eu vou lá. As pessoas querem isto porque elas estão totalmente envolvidas com o seu próprio ventre. E quando fala disto, envolvidas com o seu ventre, não quer dizer comida, quer dizer desejos. As pessoas buscam a Deus por causa dos seus próprios desejos. É isso. Elas não buscam a Deus para saber o desejo de Deus. Ela busca para saber o seu próprio desejo. E se o desejo de Deus contradiz o dela, ela não volta. Servem o seu ventre. Paulo diz: afastai-vos deles. 2 Tessalonicenses também, Paulo ainda, o apóstolo, ele diz bem assim, capítulo 3, 6 e 14, ele fala assim: nós vos ordenamos, irmãos, veja que ele não está pedindo, isso é uma ordem. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Gente, isso aqui é uma ordem apostólica e nós não temos obedecido. 2 Tessalonicenses 3, 6, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Se você voltar em Coríntios, 1 Coríntios 5, 8 e 9, ele vai dizer assim: eu não estou falando para vocês se afastar do mundano. Paulo ainda diz isso. O mundano você sabe como ele é. Eu estou dizendo para você se afastar do crente, do que se diz crente anda desse jeito aqui. Não ande com ele. O mundano não, o mundano você pode andar, porque você já sabe que ele é assim. Agora, quem diz que é crente e anda desordenadamente, fora da doutrina que vocês aprenderam de nós, não ande com ele não. Olha o verso 14, Paulo diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. E também, lá em Tito 3, 10 e 11, Paulo ainda diz ao pastor Tito, ele diz assim, Tito 3, 10 e 11, evita o homem faccioso. O que é um homem faccioso? O que é facção? Facção são divisões. O homem que provoca divisão evita. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, porque sabe que esta pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesmo está condenado, por si mesmo está condenado. Será que nós fazemos isso com os facciosos? Não.
Irmão, paz, irmão. Graça e paz, irmão. Vamos tomar café junto? Não. Agora veja João, segunda carta, lá no finalzinho, próximo Apocalipse, segunda carta, versículo 10. Paulo já falou muito, né? João diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. O profeta novo lá recebeu a ordem de Deus: não volte pelo mesmo caminho, não coma pão nem beba água na casa de ninguém naquele lugar. Por quê? Porque se ele fizesse isso, olha aqui João respondendo, estaria sendo cúmplice dos seus pecados de idolatria que ele foi lá denunciar. Agora é engraçado, chega alguém que viu ele lá no altar diante do rei, profetizando contra o altar e contra o rei, e depois vê ele no palácio comendo pão com o rei. Fala, mas que tipo de profeta é você? Você foi lá denunciar o pecado da idolatria no altar e agora está aqui no palácio comendo pão com o idólatra. Terceira e última coisa, o pecado para a morte. Quem veio nos estudos aqui aprendeu sobre isso, né? Primeira carta de João 5,16, o apóstolo João diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore, por esse não digo que rogue. João está mostrando que há pecado específico que leva à morte, mas tem pecado que não leva à morte. Então nós fizemos no estudo o seguinte raciocínio: só há 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a separação do corpo da alma. A morte espiritual é a sua separação da comunhão com Deus. E a morte eterna é sua separação eterna de Deus. Só há esses 3 tipos de morte. De qual morte João está falando aqui? Então nós perguntamos para o próprio texto. João está dizendo que há pecado que não é para a morte. Se não é para a morte, nós perguntamos: morte espiritual, todo pecado gera morte espiritual? Sim. Então ele não está falando da morte espiritual, porque ele está dizendo que há pecado que não é para a morte. Segundo, a morte eterna, todo pecado conduz à morte eterna? Sim, o salário do pecado é a morte. Mas essa morte aí não é eterna. É sim, leia o resto do versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vida eterna. Então a morte que ele falou do salário do pecado é morte eterna também. Essa é a interpretação por contraste. Então só restou o quê? Morte física. João está dizendo que há pecado que leva o homem para a morte física. E se você vir seu irmão cometer um pecado para a morte física, João está dizendo, você pode até orar, mas eu não digo que rogue. Por que não? Porque muitas vezes, preste atenção nisso, que isso daqui talvez muitas pessoas nunca ouviram dizer. Às vezes Deus usa a própria morte física, não todos os casos, mas em alguns casos, Deus usa a morte física para punir um filho dele, para ele não ir para o inferno. Porque filho de Deus não vai para o inferno. Então, se esse filho está andando em muita rebeldia, Deus pode punir este filho até com a morte física. Por isso que você não deve orar, porque aí Deus livra a alma dele de onde? Da condenação eterna. Aquele homem que cometeu pecado com a sua madrasta, lá em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fez isso. Ele falou, entrega o corpo desse cara para Satanás, para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Está vendo? Morte física para ele, não que a igreja ia executar, porque a igreja não tem autoridade para executar a pena de morte, ela nunca teve. A igreja, ela deve, o máximo que ela pode fazer é retirar a pessoa da comunhão, excomungar uma pessoa, só isso. Mas ela não tem poder para a pena de morte física. O Estado tem, a igreja não.
Agora, a igreja, muito mais do que disciplinar uma pessoa, a igreja deve perdoar uma pessoa. Incrível que no contexto de perdão, em Mateus 18, Jesus Cristo contou uma parábola, justamente falando de quantas vezes teu irmão vir ter contigo pedindo perdão, você deve perdoar. E esta parábola foi daquele homem que devia ao rei, 100.000 talentos, não tinha nem como pagar. E depois o rei o perdoou de tudo, mas aquele homem encontrou um outro que devia 100 reais. Ele foi lá e mandou prender o cara. Mas você não recebeu um perdão de que se você trabalhasse a vida inteira você não pagaria? Por que você não perdoou o outro que te devia um dia de trabalho, rapaz? Está entendendo? Então, Jesus está dizendo, o papel maior da igreja é perdão, mas não do Estado. O Estado, diz o apóstolo Paulo em Romanos 13, ele tem a espada de Deus está na mão do Estado, para fazer exatamente isso, aplicar a sentença, aplicar a justiça, seja ela de prisão de 1 mês, 10 anos, 30 anos, ou em alguns países pena de morte, sim. Se estiver justo, Deus assina embaixo, porque foi Deus que instituiu. Agora, há casos em que o Estado não pune a pessoa mortalmente. Então, quem faz isso? O próprio Deus. É este caso que João está dizendo. Se alguém pecar para a morte, não ore por ele, porque Deus está querendo puni-lo ou discipliná-lo com a morte física para livrar a sua alma do inferno. Você vai orar para o cara ficar vivo? Quanto mais vivo ele ficar, mais rebelde ele é. Deus está tirando logo para isso, para evitar sua condenação. Não foi o que acontece na ceia de Coríntios? 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ele diz, quando comemos e bebemos sem avaliar, muitos ficam fracos e doentes, e outros o quê? Morrem. Muitos morrem. Então não ore por esses, porque quando ele morre, Deus está livrando a alma dele da condenação. Se os crentes soubessem pensar sobre isto, voltando aqui ao profeta lá de Reis, 1 Reis 13, nós poderíamos entender como aquele profeta mentiroso, que depois que ele viu as consequências da sua mentira, ele não pôde fazer nada. Ele ia orar pelo profeta mais novo? Aquele profeta mais velho, experiente, ele ia orar por aquele outro? Não. Por quê? Porque ele sabia, assim que ele voltou a sua palavra atrás, quebrou uma promessa ou um mandamento que Deus havia lhe dado, o jovem, então ele não podia fazer mais nada. O jovem ia morrer. E então o velho profeta foi lá e profetizou na mesa para ele, enquanto estavam tomando café. Falou para ele, olha, assim diz o Senhor, saindo daqui, porque você desobedeceu a minha palavra, um leão te matará. O profeta velho não podia fazer nada. Ele não podia sair da mesa, Deus tem misericórdia, fui eu que menti, Senhor, não faça isto com ele, que um leão me devore, mate a mim, não a ele. Ele não podia fazer, porque o compromisso de Deus era com aquele lá. Então, pecado para a morte você não ora. Deus tem que tratar com a pessoa. Mas pelo menos o destino daquele profeta novo, embora fisicamente foi trágico, porque não é bonito ver um leão rasgando uma pessoa no meio, mas sua alma foi salva. Agora, qual o destino do profeta velho? Mentiroso, usou o nome de Deus em vão. Não sabemos, a Bíblia não fala. Se ele se arrependeu mais tarde, se não, isso não importa, isso aí é coisa do outro. Tem que importar comigo. Será que eu sou corajoso, mas também sou discernidor? Será que eu tenho coragem de encarar a idolatria deste mundo, de denunciar os pecados políticos do meu país
mas me manter firme também diante dos falsos profetas? Ou eu sou que nem aquele profeta lá, que denuncia um lado, mas o outro eu vou junto? Está errado, seus políticos. Mas com os falsos profetas, não, vocês estão todo mundo certinho, né? Está todo mundo em paz. Hã? Será que somos assim? Qual das 4 classes você é? O crente corajoso, mas que não tem discernimento? Tem coragem para falar um monte de coisa, mas qualquer um engana ele. Ou você é aquele outro que ninguém te engana, mas também você não tem coragem para nada? Ou você é aquele outro que todo mundo te engana e você também não tem coragem? Ou você é aquele crente maduro que ninguém engana você e você mantém sua coragem de pé? Qual que é a classe que você está? Este é o crente maduro. Este é o crente que vela pela palavra de Deus. E ele guarda a palavra de Deus não só na área, né, dos pecados deste mundo, mas também dos pecados de dentro da igreja. E quando falamos de pecado dentro da igreja, qual que é o pior pecado dentro da igreja? Heresia, gente. O pior pecado de dentro de uma igreja é heresia. Porque a heresia, ela contamina todo mundo. Imagine você, quanto contaminou essas igrejas que pregaram a mentira. Desde a década de 90 eles estão pregando a mentira. Nós estamos em 2020. Faz mais de 30 anos que esse povo está pregando mentira sobre mentira. Quantas multidões já acreditaram neles? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar alguém que você vai lá falar a verdade da Bíblia com ele, ele vira para você, não é assim não, não é assim não. Eu aprendi com o pastor não sei quem, aprendi com fulano da televisão não sei o quê, que não, você determina e Deus faz. Você já encontraram gente desse tipo? Pois é. Isso é culpa dos falsos profetas e nós nos calamos, nós fechamos a boca. Nós não denunciamos, nós voltamos e comemos pão com eles. Nós voltamos pela mesma estrada e bebemos água com eles. O irmão hoje estava me falando de uma grande igreja no Brasil, e eu falei, pois é, mas esta grande igreja seguiu os passos da Universal do Reino de Deus. Seguiu os mesmos passos. Por quê? Porque ela, grande como é esta grande igreja no Brasil, quando ela viu que lá na década de 90, a Universal batendo em cima da teoria da prosperidade, ganhando gente, dinheiro, a ponto de ficar rico, como vocês podem testificar, a riqueza ilícita desse povo, esta grande igreja ficou com inveja e falou, não, nós estamos perdendo muitos membros, vamos pregar a mesma coisa. E entraram na mesma heresia, começaram a ensinar a mesma mentira, para não perder as pessoas. E hoje é uma igreja desacreditada. Nós denunciamos ou voltamos para tomar café com eles? Que Deus possa nos alertar com a sua palavra. Igreja, lembre disso, igreja é igreja. Igreja não é mundo não, igreja não é político não, igreja não é herege não. Igreja é igreja, é um povo separado, exclusivo, zeloso de boas obras, que faz diferença nesse mundo. Igreja é um povo que brilha, igreja é um povo que é sal. Igreja é um povo que não se vende. Igreja é um povo que se mantém diferente do mundo, para que o dia que este mundo, porque o mundo está olhando para um monte de igreja falando, é igual a nós, é isso que eles estão dizendo, é igual a nós. O mundo precisa olhar para uma igreja e dizer, são diferentes de nós, eu não quero porque eles falam a verdade, mas o dia que o bicho pegar eu já sei para onde eu vou, é isso que eles vão dizer. Agora, para estas igrejas que pregam o que eles querem ouvir, o que é que eles dizem? Não, é igual a nós. Se eles são igual a nós, então nós não precisamos de igreja, nós podemos ficar aqui no mundo que Deus está alegre conosco. Se Deus está alegre com eles, está com a gente também, porque faz tudo a mesma coisa. Está vendo? Que o Senhor possa nos fortalecer e nos dar a voz profética, não só contra nossos líderes políticos, mas também e principalmente
contra os falsos profetas, que falam em nome de anjo, falam em nome do Senhor, falam de profecia, de visão que teve disso e daquilo, mas é mentira. Porém, mentiu-lhe, está escrito. Vamos orar, que o Senhor nos abençoe.